Bom dia, meu nome é Pedro e hoje eu vou entrevistar o Gabriel. Bom dia, meu nome é Gabriel Pires Duarte. Eu ingressei na UNB no segundo semestre de 2013 e eu me formei no segundo semestre de 2021. Tem alguma disciplina ou experiência na UNB que foi muito marcante? Acho que as matérias que são consideradas mais difíceis, né? Elas são realmente muito marcantes, não necessariamente de uma forma positiva, mas são muito marcantes, como OAC, a Organização e Arquitetura de Computadores, Controle Digital, Mecânica dos Materiais. E fale um pouco do seu TCC, algum projeto de iniciação científica ou projetos extracurriculares? Tá. O meu TCC ele era para ser um malabarismo feito com drone. Então, em vez de você fazer um malabarismo com duas pessoas, um jogando para o outro, a ideia é que você jogasse o drone e o drone voltasse para você com a mesma trajetória que se fosse outro malabarista. Aí eu fiz ele em dupla com um colega que tem uma pegada mais ciência, que está envolvido ali com essa área, né? Então ele sugeriu isso e a gente achou interessante. Mas no desenvolvimento, né, a gente comprou um drone, colocou uma casezinha nele para você poder, uma gaiola na verdade, para você conseguir pegar ele. Só que quando a gente fez isso, a gente mudou a inércia do drone. Então todo o controlador ficou desregulado. Eram 4 camadas de P&D com 3 em cada eixo. Então eram 12 controladores de P&D. E aí a gente desregulou alguns deles. E aí, para a gente conseguir regular eles, a gente usou um método chamado EFRIT, Extended Fictitious Reference Interactive Tuning, que você precisa estar um sistema estável, você fazia uma aplicação de um pulso ou um degrau, e aí você pegava os dados da saída do controlador. E aí você, no computador, você consegue fazer os ajustes só com esses dados. Então era um método bem inovador na época, criado por uns japoneses para a indústria de processos, para você não precisar parar uma planta e ficar tunando ali o P&D ou fazendo testes para você ter a função de transferência da planta. E teve mais algum outro projeto? Teve um outro que foi uma iniciação científica, que ele era assim: quando você faz a cinemática para você calcular a posição de um braço robótico, você leva em consideração os ângulos e os tamanhos dos links, que é o entre cada vértice ali, cada junta, né? Só que quando você monta isso na prática, às vezes esses links têm 0,5 mm a mais, 0,5 mm a menos, tem essa imprecisão dos links, não dos ângulos da junta. E essa imprecisão dos links, ela é um erro sistemático. Então ele sempre acontece naqueles valores. Então a pesquisa era a gente pegar um braço robótico, a gente ia medir vários pontos e a gente ia ter um mapa de erro. E aí a gente ia fazer uma regressão multivariável para a gente corrigir esse erro. Então, por exemplo, se eu mando o braço vir para cá, mas graças aos erros ele cai aqui, então antes de eu mandar ele para cá, eu mando ele para cá, e aí com os erros sistemáticos ele cai mais próximo da posição que a gente queria. Eu fiz mais a parte teórica, porque quando a gente foi fazer a prática mesmo, a instrumentação não estava funcionando, então ficou um trabalho mais teórico mesmo. Já participou de alguma equipe de competição? Eu participei da Droid de 2015 a 2018, competi quase todos os anos, a gente foi até campeão da competição LARC, e teve alguns outros troféus também, mas o mais importante foi o LARC, eu participei bastante tempo lá. E o que a formação, essas experiências contribuiu para a sua carreira? Bom, como eu trabalho na área de robótica hoje, eu trabalho na Solar Robótica, é uma empresa que presta serviços de limpeza de painel solar com soluções robotizadas. Então, foi muito relevante para a minha formação, principalmente
Android, eu diria, porque é uma coisa mais prática. A gente vê a diferença de quem trabalha durante a graduação nesses projetos, esses curriculares, em algo prático, para quem não fez. A diferença é muito nítida. Então, como eu participei muito tempo, eu sinto que eu estava mais preparado para trabalhar com robótica assim que eu me formei. E teria algum conselho ou recomendação para os calouros que estão iniciando o curso agora? É isso que eu falei, tenta encontrar atividades extracurriculares, porque só a graduação, só as disciplinas, às vezes você tem uma base muito teórica que está muito destoante do que você vê no mercado de trabalho. Então, por exemplo, às vezes você está muito preocupado ali de como funciona o transiente de um MOSFET, mas você não sabe qual que é o comportamento de um MOSFET que não está funcionando. Você não consegue ter essa visão do macro, de como as coisas funcionam na prática, sem ter essa prática. Então, as atividades extracurriculares são os melhores lugares para você adquirir essa parte faltante que eu vejo, pelo menos, na formação da UNB. Então, é isso aí. Então, muito obrigado. Eu que agradeço.